Esses dias a Darkseid barra Macabra passou aqui por casa e um dos livros que ela largou foi A Garota da Casa ao Lado. O livro é excelente, só que tem umas coisas que a gente tem que falar sobre ele. Acho que não é todo mundo que tem que ler. Muito bem, na Garota da Casa ao Lado, a gente vai ver um pacato subúrbio americano e o nosso protagonista, o David, ele é um menino de 12 anos, viveu ali a vida dele inteira, conhece todas as crianças que moram ali nas redondezas e tal, são amigos há anos. Então mudam-se pra casa ao lado dele, daí a garota da casa ao lado, duas irmãs, a Meg e a Susan. A garota do título, no caso, é a Meg. Os pais dela morreram num acidente, então ela se muda pra lá pra viver com a tia dela, a Ruth, que é mãe de um dos melhores amigos do David. Gente, se estiver fazendo barulho, é o vizinho da Monique, que é barulhento com a rede dele. Enfim, o David cria uma leve paixonite, um crushzinho na garota e tal, e não demora pra ele perceber que tem alguma coisa muito errada acontecendo com ela dentro daquela casa. Acontece que a garota começa a ser maltratada pela Ruth e pelos filhos dela, né? A Ruth é uma mãe solteira de 3 garotos que são levemente problemáticos, né? Levemente não, são problemáticos. E não demora pra que a Meg passe a ser vítima de um jogo de tortura, tanto da mulher quanto dos garotos. Galera, Garota da Casa ao Lado, do Jack Ketchum. Já tinha ouvido muito falar desse livro aqui. Ele é baseado numa história real. Não que o que tem aqui foi o que realmente aconteceu. Isso aqui é uma história que é baseada em vocês entenderam. Eu quero começar fazendo um disclaimer. Esse livro aqui, eu gostei muito dele. Eu dei 5 estrelas. Ele é uma das melhores leituras do ano. Mas eu não vou recomendar essa leitura para vocês. Eu vou falar o que eu achei dela, vou dar minhas opiniões sinceras, vou falar as virtudes do livro, talvez alguns defeitos, e no fim você vai decidir se você vai ler ou não, porque eu acho que esse livro aqui ele vai ser gatilho para muita gente. Ele contém descrições, não vou dizer detalhadas, mas ele contém descrições bem brutas, bem viscerais, de tortura. Ele contém descrições também de violência sexual e tal, então leiam com cautela. Eu quero começar falando sobre o David, que talvez seja a coisa mais controversa desse livro aqui. Obviamente que não é, mas enfim, pra mim foi a parada que eu acho que todo mundo vai ter uma certa dificuldade. Qual é a do David? O David, ele é um moleque que ele viveu com essas pessoas a vida dele inteira. Ele vem de um lar que é quebrado, né? A gente vê as descrições do lar dele como o pai dele é um bêbado que já bateu na mãe e tal. É um lar bem, uma vida bem escrota e tal. E então ele tem uma certa desconfiança de adultos. E também ele tem 12 anos, sabe? Ele não tô tentando passar pano pra ele. As paradas que ele faz, né, ou deixa de fazer, são erradas. Mas assim, o livro ele faz um bom trabalho tentando explicar, não justificar, mas explicar o que leva o David a ser tão conivente. Porque aí a gente chegou no ponto. O David, até certo ponto do livro, ele sim é conivente. Ele vê a garota sofrendo, só que sim, na cabeça dele, ele, pô, a Ruth é uma adulta, eu conheço ela a minha vida inteira. Talvez isso não seja uma coisa errada, talvez isso seja uma coisa de adulto que eu não entenda. Só que aí chega um ponto que sim, ele começa a se revoltar, ele começa a perceber o quanto aquilo é errado e tal. Ele meio que tem que crescer na marra para conseguir ajudar a Meg. Acontece que a vida dessas pessoas aqui, ela retrata, como eu falei antes, um subúrbio americano. Eles não são exatamente pessoas ruins de vida, sabe? Eles têm um certo status social, são pessoas de classe média, algumas até de classe média alta. Só que ainda assim eles caem naquele estereótipo do white trash, sabe? São aquelas pessoas que... É uma realidade muito esquisita. Eu achei que foi muito acertado do Jack Ketchum botar a gente nos olhos do David. A Meg podia muito bem ser a protagonista do livro, só que eu acho que tudo teria um peso que não é necessário ter, sabe? O livro ele ia ficar cru demais. Se fosse para ele fazer desse jeito, teria sido melhor ele fazer um relato fidedigno da história real. Ele quis criar uma ficção com o David como protagonista, eu creio que tenha sido a escolha certa. O David, apesar de todos esses problemas que eu comentei, dele ser conivente e tal, ele é um excelente protagonista e não tem como negar isso, sabe? Você acompanhando as coisas pelo lado dele, você vai sentir muitas coisas, sabe? Você vai sentir raiva das pessoas que estão maltratando a Meg, você vai sentir raiva do David por não contar pra ninguém, por ser conivente, e ao mesmo tempo, quando a dúvida desabrochar nele, você vai, isso, duvida, sabe? Você vai ter esse sentimento, você vai começar a torcer tanto pela Meg quanto pelo próprio David. Ele é um personagem que ele muda uma chave muito grande na tua cabeça, de você não gostar dele, você ter dúvidas dele, até o ponto de que você começa a simpatizar com o personagem. Ele narra esse livro já adulto, né? Ele vai contando as histórias da infância dele e tal,
contando como foi quando a garota da casa ao lado se mudou pra lá. E através dele você vai conhecer as outras crianças também. Então você vai ter um retrato tanto ingênuo quanto verdadeiro de uma época, de uma realidade social e das pessoas que viviam ali. Ou seja, ele vai falar de verdade, sabe? Ó, tinha esse moleque na nossa rua, o Ed, ele era um moleque muito problemático, ele fazia tais coisas, tais coisas, tais coisas, ele batia na gente, ninguém tava nem aí, sabe? O pai dele era um bêbado que batia nele. E aí ele vai falar também a realidade dos vizinhos dele, que são os caras que aprisionam e torturam a Meg. Aí ele começa a descrever a Ruth como uma figura quase materna para ele. Uma figura que vai desapontando e desapontando ele até que ele começa a pegar ódio dela. E com razão. Como eu peguei ódio dessa personagem? Isso aqui é a Monique, não me deixa mentir. É verdade. É verdade. A Garota da Casa ao Lado é um livro amargo. Ele é um livro extremamente pessimista. Não pense que quando ele acabar você vai estar se sentindo bem. Obviamente, só pela minha descrição aqui do quanto ele é com essa questão da tortura e tal, você não vai se sentir bem durante a leitura, muito menos quando você acabar ela. Existe lá um momento de satisfação e tal, existe um clímax bem estabelecido, mas ainda assim ele é um livro que ele acaba numa nota amarga. Não que ele seja um livro ruim, muito pelo contrário, o Jack Ketchum escreve muito. Ele escreve muito. Vale falar que tem um prefácio do Stephen King nesse livro aqui, o que é sempre uma coisa boa. Prefácio de 3.000 palavras, porque nem prefácios o King consegue escrever pouco. Sabe o que é 3.000 palavras? 3.000 palavras é maior que um conto meu. É só um prefácio isso, do King. É tipo 6 páginas. Sete. 7 páginas. Eu acho realmente que se você for impressionável com essas paradas de violência, de tortura, você não deve ler esse livro, de verdade. Mas eu acho que se você... Eu particularmente, eu costumo ler livros pesados e, tipo, bem pesados mesmo. E ainda assim, houveram umas passagens desse livro aqui que eu queria ter pulado, sabe? Tipo, na hora que eu tava lendo, eu podia ter pulado essa parte, não sei o quê. Eu realmente me senti muito incomodado pela leitura, mas ainda assim foi uma leitura maravilhosa, cara. Eu não abriria mão dessa experiência por tudo que eu li aqui. Eu gostei muito. Com certeza um dos melhores livros do ano pra mim. Sobretudo por conta da edição que tá incrível, cara. Essa edição tá maravilhosa. E falando em edição, a gente vai ter um sorteiozinho pra vocês, justamente desse livro aqui, A Garota da Casa ao Lado. E pra você participar desse sorteio, o que você tem que fazer? Você tem que ser inscrito aqui do Viagens Literárias, você tem que seguir a gente no Instagram, que vai estar aqui embaixo na descrição. Você tem que escrever aqui embaixo, quero o livro Macabra. Mas não é só escrever quero o livro Macabra e pronto, não. Deixa um comentário legal e depois você põe isso aí e as suas informações, seu e-mail e o seu Instagram, que é pra gente poder entrar em contato. Eu creio que seja isso, eu gostei muito desse livro mesmo. Eu espero que os que decidam ler, a pessoa que ganhar o sorteio, tenha uma experiência como a que eu tive. Não exatamente uma experiência agradável, mas sim uma experiência de leitura boa, porque sim, é uma boa leitura. Vou ficando por aqui, não se esqueçam de avaliar, se possível comentar o vídeo, compartilhem ele com as pessoas que vocês gostam para ajudar o nosso canal a crescer. O link de compra da Garota da Casa ao Lado vai estar aqui embaixo para quem não ganhar o sorteio, né? E eu creio que seja isso. Falou!